E aí, pessoal, voltamos para mais um episódio do nosso podcast Ciência para a Saúde. E a gente vai continuar um bate-papo com o Otávio Franco, meu amigo, professor, sócio, com uma vertente muito importante. A gente conversou recentemente sobre a transição de carreira, né, para o empreendedorismo, que é muitos alunos de pós-graduação almejam, mas tem um dado muito importante nessa equação, que é o fomento para o projeto, para a startup. O professor Otávio Franco tem uma grande experiência em captar fomento público, né, para seus projetos de pesquisa, tem bons orçamentos, o que permitiu que ele tivesse muito êxito nas suas pesquisas, mas agora a gente vai falar de um desafio que não necessariamente é mais fácil, até acho que não é, que é você convencer a iniciativa privada a te dar dinheiro. É difícil, cara. Na verdade, olá, tudo bom? Otávio Luiz Franco, estamos aqui de volta. Ciência para a saúde. Mas sempre arrumar dinheiro é difícil. Quando as pessoas falam na internet, não, porque o dinheiro ele vem, o dinheiro ele flui. É verdade, o dinheiro ele vem, mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa tipo, eu nunca acordei de manhã e tinha alguém do meu lado falando assim: Ô, Otávio, você é um cara tão lindo, eu vou lhe dar $250.000. Isso não funciona muito bem assim. Então, assim, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como a gente levanta recurso para os projetos que vocês criam, porque a criatividade de vocês é enorme, e depois como é que a gente ganha dinheiro para a gente mesmo, porque também isso é importante. Como é que a gente transforma esse recurso em algo para que a gente possa viver, para que a gente possa ser feliz e, enfim, poder continuar na nossa carreira. Então, eu vou começar com uma pergunta, talvez é elementar, mas talvez para muitos não. Qual que é a principal diferença entre o dinheiro público e privado? Cara, bom, dinheiro é dinheiro, né? Até bati no microfone, falei, falar de dinheiro, fiquei foi nervoso. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro que vem é dinheiro, mas as regras são muito diferentes. Então, por exemplo, quando a gente entra na busca de um recurso público, a gente tem um edital, e edital a gente manda um projeto dizendo nossas ideias, a metodologia, a equipe, os objetivos e o que isso vai contribuir para o Estado. Uma das coisas que eu vejo assim, é que o dinheiro tem uma rúbrica. Então, por exemplo, a gente tem duas rúbricas principais, que é capital e custeio. Capital a gente compra equipamento. Então, por exemplo, a gente precisa, sei lá, de um computador, de um iPad, ou então, às vezes, de um microscópio, qualquer coisa assim. E a gente tem uma rúbrica de custeio. O custeio é reagente, e dentro dessa rúbrica de custeio, a gente, às vezes, coloca bolsas, que pagam os alunos, pagam a gente mesmo. Então, a gente coloca um financiamento para que a gente possa sobreviver durante um certo período. Ir para um congresso? Também pode. Então, se eu quero ir para um congresso, fazer uma viagem, apresentar meus dados, aprender, isso é uma coisa muito legal, que o dinheiro público, de uma certa forma, nos permite ser treinados, né, e treinar pessoas. Então, em algum dos nossos podcasts, você vai encontrar aí no YouTube, eu já falei várias vezes de quanto eu já viajei no mundo, e essas viagens geralmente são feitas também para eu dar treinamento e receber treinamento. Porque tecnologia, né? Porque quando tem o fomento público, eu penso assim, há um interesse daquele país Uhum. naquela área, Sim, sim. então você faz o desenvolvimento científico daquele tema, X, não importa, hoje o tema não importa necessariamente, e quando esse pesquisador, aluno ou pesquisador já consolidado vai para fora, ele tá levando a bandeira do Brasil. No fundo é isso, né? É por isso que o Claro. país está te dando, E a gente ganha respeitabilidade no nível internacional, fazer então. cooperações, Aham. né? Amarrar esse jogo. Então, assim, é, é, a- por isso que esse fomento é tão importante e tem regras que de fato precisam ser respeitadas. Isso eu entendo. Eu acho que esse jogo. Não, e isso é até muito importante, porque às vezes as pessoas vêm viajando o tempo inteiro, né? Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Paris, e aí vai no Insta, né? E fala, cara, o cara tá só. Mas aí trabalha pra caramba. Trabalha muito, é porque a gente mostra os lugares É bonitos, lógico. né? Mas a gente não vai. Ah, nossa, estou aqui numa reunião de 6 horas, cara, discutindo como é que vai ser a transferência da tecnologia. Ah, estou aqui numa apresentação, às vezes fica em palestra, cara, sem brincadeira, 12 horas, 13 horas direto, aprendendo e anotando o máximo que a gente pode. Então, tem um balanço. Claro que também a gente passeia, porque também é importante a gente dar uma volta e ver o que tem à luz do Não, dia. faz parte, a parte cultural faz parte. E a parte também social com os outros pesquisadores. Eu falo que
a saída para o exterior, ela permite eu conhecer pessoas interessantes. Então, por exemplo, estava lá na Austrália, conheci o Prêmio Nobel 2018, o Greg Winter. O cara tinha uma tecnologia que eu não tinha e o cara, porra, como bom professor, sentou lá e foi me ensinar, porra, como é que funciona, assim. E, então, essa é uma oportunidade, às vezes, que é única para a gente, né? Aprender uma tecnologia que a gente acaba trazendo para o país. Então, eu vejo que o fomento público ele tem isso. Ele cria a possibilidade de respeitabilidade junto à comunidade internacional. E isso tanto de empreendedorismo quanto a comunidade acadêmica. Legal. E agora, e aí, bom, o desafio, e eu acho que é o que você está aprendendo nesse momento também, é que você tem grande experiência com o dinheiro público e é muito bem aplicado. Mas agora você vai lá, monta uma, né, participa de uma startup, tem projetos. Isso é até uma questão bem genérica. Todo mundo que quiser participar desse caminho vai passar. Você tem também fomento público para as startups, Tem, né? A claro. FINEP, você tem editais que seguem as mesmas regras. Até porque hoje eu vejo, isso acontece não só no Brasil, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas vai dar um dinheiro público para uma empresa que vai gerar lucro. E inicialmente para algumas pessoas pode não fazer sentido, mas no mundo inteiro faz todo sentido, porque quando a estrutura pública oferece dinheiro para as empresas, ela não está comprando uma empresa, ela está oferecendo a chance da empresa ela nascer de verdade. E aí, essa empresa, ao nascer de verdade, ela dá muitas coisas. Então, ela dá empregos, ela dá Sim. impostos e ela dá também a possibilidade de liberdade tecnológica. Vamos lá, eu vou usar um exemplo aqui. Por isso que o Estado é tão importante nessas startups. Imagina que a gente hoje depende de uma tecnologia A. Tá? E nós estamos vendo hoje um monte de guerras no mundo inteiro. Na Rússia, em Israel, que são grandes detentores de tecnologia. Então a gente tem uma tecnologia qualquer. Imaginem aí, sei lá, um novo tipo de copo. Então eu tenho um novo tipo de copo que todo mundo vai querer. Se eu não sei como produzir, a partir do momento em que eu não sei, se o outro país que tem a tecnologia fala assim, mano, não vou mais te vender, eu vou criar um embargo tecnológico que a gente não tem acesso. Quando a gente pensa num copo, vocês vão falar, eu faço outro copo. Mas pensem hoje num celular, num chip de celular. Hoje, a gente importa muito parte da tecnologia de chips, de telas, e a montagem às vezes é feita aqui. Mas, se dependendo do material, eles não entregam para a gente, não existe mais celular. Na verdade, aconteceu isso na pandemia, Isso, né? As exatamente. IFAs e tudo, e a gente ficou refém. E aí, quando eu lembro de uma crise, eu falei, como assim o Brasil não produz máscara? Aí eu assim, não, porque o material, né, no final a gente estava perdendo lotes e lotes de máscaras, umas coisas meio assim. E isso me chocou. E o que você está falando é o seguinte: países que não investem em desenvolvimento tecnológico viram reféns da tecnologia dos outros países e tem que pagar por isso. Então, no Isso. fundo, quando um Estado investe numa empresa com dinheiro público. Ele investe na liberdade do país. É. E isso que é o maior problema hoje que nós temos. Isso eu falo, isso pode ser tão drástico quando mandar um míssil num país. Imaginem hoje, se a gente não tiver uma vacina de Covid. Porque nós basicamente importamos ou compramos a tecnologia de fora para produzir no Brasil. Então imagina se em algum momento durante a pandemia o país falasse assim: velho, eu não vou dar mais para esse Brasil, não. Isso aí. Não, mas eu pago. Não, mas eu não quero te vender. Eu não tenho interesse. A quantidade de pessoas que tinha morrido porque a gente não tinha tecnologia internamente. Então, essa é o papel do Estado hoje, quando ele fomenta o dinheiro para uma empresa. Ele dá para o país liberdade tecnológica. E, além disso, oferece empregos, oferece desenvolvimento. É por isso que o Estado tem que fazer. Estados Unidos é assim também. Você vai para a Califórnia, o Estado ele vai e assessora muitas empresas para que elas possam subir e dar liberdade para o Se país. você está curioso para saber em que pé está o Brasil nisso, joga no Google o número de patentes no mundo, compara a China, Estados Unidos e veja onde está o Brasil. Coreia do Sul. Só Coreia do compara. Sul. É. Só compara. E aí você vai entender se a gente está fazendo ou não o dever de casa, né? Obviamente é quase retórico isso, mas legal. Então tem esse dinheiro e eu acho que ele é muito importante e isso faz parte. Quem trabalha com startup sabe que existe o Vale da Morte, que é aquele período quando as startups conseguem os fomentos, primeiro os investimentos da mãe, do pai, né, Friends Full, que eles chamam, né? E aí depois vem um investimento muitas vezes do Estado, mas chega um momento que ela tem que captar, né? Captar de investidores que vão acreditar nela
E depois um passo além, que é assim, ela se sustentar, ela parar em pé, sem captação. No fundo, a gente não pode ficar só vivendo de investimento e falar, bom, e o quanto que eu estou gerando de caixa agora, sozinho, pelas pernas? E agora eu vou falar desse dinheiro do investidor. Né? Então, imagine que você agora veio com algumas premissas, né? Você desenvolveu um copo tecnológico ou qualquer coisa, né? Você tem uma startup sua e eu estou interessado. Meu né? copo indestrutível. E, ó, a Stanley. Patrocínio Stanley. De repente, todo mundo agora quer o bebê gelado. Bom, fato é que eu sou investidor. A primeira coisa que o investidor quer é muito simples no fundo, né? É retorno, não é? Porque o Estado, ele não tem essa premissa de ter o retorno. O Estado, o retorno dele não é em recurso, em dinheiro propriamente. É desenvolvimento, é trazer emprego, Formação humana, liberdade tecnológica, sei lá, é isso. Então o Estado é muito importante, a gente concorda nisso. O Estado é essencial. Se nós não tivermos um Estado forte, não teremos um país forte. Então, Simples pronto. assim. Então, óbvio. Então, mas agora vem o segundo ponto, que é esse agente privado que de fato quer lucro, ponto. Isso. Porque assim, eu sempre me coloco como se eu for um investidor. Eu vou comprar ações da Bolsa. Então, eu vou comprar ações, sei lá, da Copos Gelados. Aí, se a Copos Gelados não vende, minhas ações perdem valor e eu perco dinheiro. Então, imaginem que nesse momento eu compro as ações da Copos Gelados, fantástica. Não existe, tá, galera? Não existe essa ação. Ainda. É o que eu tô pensando. Aí eu compro e aí elas param de vender. Logo elas valem menos e eu perco dinheiro, porque a tecnologia foi ultrapassada, ou não vendeu direito, ou o marketing não funcionou assim. Então, quando a gente pega um dinheiro de um investidor ou pega um dinheiro privado, o cara quer dar, por exemplo, 1 milhão e ele quer saber quando ele vai receber 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Porque o dinheiro privado, para ele, é basicamente fazer mais dinheiro, né? Sim. Então, ele pode até ter no coração dele, eu quero melhorar o país, eu quero melhorar o Estado, né? Mas a premissa principal do dinheiro privado é lucro, ganhar mais. Mas no fundo é o seguinte também, eu bato nessa tecla, pode até ser, faz parte do jogo. No episódio anterior a gente até falou, né, que ganhar dinheiro em alguns lugares é pecado e tal, mas pensa bem, tudo bem, a empresa cresceu, gerou lucro para alguém, mas gerou emprego, né? Cabe às políticas das empresas, talvez, estarem mais antenados com as necessidades, e eu espero que com a minha, com a sua, a gente consiga honrar isso. Mas, no fundo, esse gerar lucro que o investidor quer, o que é uma coisa importante, se eu hoje conseguir pagar um salário de um pós-doc, e depois eu vou conseguir pagar 10 salários, que bom que está tendo lucro para alguém. Também tem, né, 9 empregos a mais. Agora, falando nesse dinheiro, que agora é uma parte, né, que você é um grande especialista em captar dinheiro público, e agora está transitando, não fazer essa transição, mas também ficando especialista em buscar, e é o que a Dinheiro gente está privado. aprendendo. Tem alguma coisa que você já observou, que você já percebeu, uma nuance, uma importância específica, alguma característica? E eu digo isso de alguém que está aprendendo também com isso agora. Mas tem alguma coisa que você já valeria a pena falar para quem quer entrar nessa que também... Cara, é porque assim, imagina que o convencimento é diferente. Eu acho que a nuance maior é o seguinte: quando eu vou convencer o Estado, eu tenho que convencer por uma ideia boa e por um projeto, tipo, escrito. As pessoas não veem a persona Otávio, não veem a persona Bernardo. E quando você cria uma relação com o dinheiro privado, você tem uma relação também da persona. Então, por exemplo, até eu falo para vocês aí, até a maneira com que a gente se veste muda. Então a pessoa vai lá, eu tenho que fazer uma apresentação, que é um pitch, que aí o Bernardo é um expert hoje. Eu não sou expert de nada, eu falo pra caramba. O pitch você tem, sei lá, 5 minutos, 2 minutos para convencer o investidor a te dar 5 milhões de dólares. Então, assim, não é uma coisa easy, não é uma coisa fácil, não. Mas você tem muitas estratégias para convencer que o seu produto, a sua ideia vai valer um grande recurso. Então, a maior nuance que eu vejo é que, por exemplo, eu nunca tive muito na frente das câmeras, era muito mais com criações, com ideias e com projetos que eu mandava via internet e ninguém olhava o Otávio. Dentro da cabeça das pessoas, sei lá, 10 anos atrás, agora eu tô velho, mas há 10 anos atrás eu era um velhinho. As pessoas pensavam, o professor Otávio Luiz Franco. Aí falava assim... Eu posso falar sobre isso. Exatamente, era um velhinho. Conta como é que você me conheceu, pô, não é? Eu fui, gente, é velho mesmo.
Eu tô com 40, eu conheci ele, eu tinha 20, tá? Eu fui aluno do Otávio. Mas quando eu fui conhecer o Otávio, o meu professor da época falou assim: você vai conhecer o professor Otávio, esteja bem arrumado. Eu fui lá, normal, estudo de educação física, né? Naquele dia eu botei até uma calça. Aí vem um menino lá de Lembrando que ele longe. tá com calça, tá? Eu É, botei até uma calça é, porque ele não tá sem calça, não, hoje não. eu tô de calça. Mostra aí, Hoje eu tô poxa, de porque calça senão aqui, você ó. queima o meu filme, Ah, né? descalço, Exatamente. porém descalço. Mas, e aí eu botei e tal. E aí daqui a pouco vem lá no horizonte um rapaz de bermuda, tênis sujo, acho que ele Lindo, jogava menino saibro lindo. na época. Aí eu olhei aquele camarada e eu falei, porra, bicho, tu vê assim, tu vai conhecer o professor Otávio. Aí ele falou assim, prazer, eu sou o professor Otávio, eu sou o doutor Otávio. E assim a gente Super formal, né? Eu era super formal, chinelo de dedo. E assim, ou eu dava muito errado ou dava muito certo. 20 anos depois, cá estamos. Então acho que deu certo. Deu certo, cara. Porra, deu certo mais do que certo, pô. 10 quilos de sal Mas é depois. isso, então essa nuance é porque hoje a gente pode até, você pode chegar de roqueiro, você pode andar descalço, não sei o quê, mas é porque deu certo. Agora a gente é exótico, entendeu? A Não, é gente verdade, é é, verdade. é excêntrico. Eu falo que o doido É. o doido é o excêntrico que deu certo. Não, o excêntrico é o doido que deu certo, né? A gente ainda vai falar, nossa, aí o cara ficou rico. Ah, então ele é Ah, excêntrico, né? esse Não é doido, é. O pessoal não olha também no, né? Os anos todos tentando convencer. Então eu acho. E uma das coisas também do dinheiro do privado é a liberdade. Então, por exemplo, a mudança de rúbrica é mais fácil. Então a gente recebe um Sim. dinheiro, cara. Não importa, a gente pode mudar a trajetória com mais facilidade. Até porque uma das coisas que a gente vê é que esses projetos, eles mudam igual a vida. É igual o Bernardo estava aqui falando no outro episódio. Ele foi professor, estudante, gestor, e agora é empresário, é CEO de uma empresa. Então, cara, a vida foi se alternando. Eu sempre penso assim, você hoje que tem, sei lá, 18 anos, você pensa que tem um plano. Quando chegar aos 35, 40, o Ricardo tá lá, ele tá olhando para nós, cara. Os sonhos eram diferentes? Você se tornou exatamente o que você queria quando você pensava 18 anos? Eu não, né? O Ricardo tá ali filmando a gente, Bernardo, tudo mudou. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma ideia, né? Sei lá, eu ia ser assaltante de banco, ia ser outra coisa. Eu queria ser chefe de cozinha. Eu queria ser ator de filme pornô. Não deu certo, cara. Eu acabei Mãe, virando desculpa, cientista. mãe. Mãe, Mãe, desculpa. desculpa. Mas minha mãe sabe, a dona Rogéria. A dona Rogéria tá ali. Dona Então, assim, a Rogéria. gente queria ser outras coisas, só que o mundo muda. Um projeto de desenvolvimento, mesma coisa. Um dia você tá ali, não é que você vai mudar completamente tudo, mas é É, igual um rio, ele muda de é. direção de acordo com a necessidade. O que eu percebo, e de novo, ainda não tenho grande experiência nisso, posso estar completamente enganado, mas é uma percepção, é que primeiro o investidor, principalmente nas deep techs, né, primeiro ele acredita muito na persona. Ele tem lá o Otávio, persona, cientista, X artigos, há uma relevância nesses artigos. E aí o Otávio veio com uma ideia. Falou, gente, eu tenho essa ideia. O histórico acadêmico do Otávio indica que aquela ideia tem uma grande chance de ser boa, dado esse histórico. Não quer dizer que isso vai se converter num produto, mas há uma indicação. Então, muito. E não vai dizer que às vezes é uma ideia ruim. Nós temos Não, ideias não, ruins, não, tem ideias com certeza. que às vezes não dão certo, Mas né? nesse investimento inicial, quando as startups estão começando, que elas ainda não têm, né, caixa, não tem nada, é uma ideia. E você começa a comprovar, olha, eu fiz esse experimento, tenho isso. Me parece que se isso ali virar um produto, eu vou resolver um problema maior que pode gerar vendas, né? E aí esses investidores, óbvio, todos eles querem um retorno. Então, mas no fundo eles pegam aquele fundo perdido e falam assim, essa ideia tem uma chance maior. Chama-se fundo perdido, né? No fundo eles têm que há um risco, há um grau de risco nisso. E o que você falou é que diferente do Estado, esse dinheiro ele cai na gestão do CEO e o CEO, o papel do CEO, não deixar a empresa morrer. Então, antes de mais nada, né? Você como pesquisador, acabou o seu dinheiro, você tem que entregar o artigo e muitas vezes você fala assim, bom, eu não consegui achar o resultado científico. Tá tudo bem, mano. Em nenhum momento a gente pode prometer que a gente vai achar um resultado científico X. O governo nem pede isso da gente. Ele O, pede só que a gente faça. faça, Que a ó, gente se esforce faça esse dinheiro é profundamente. para esse projeto. Claro que ao longo do caminho o projeto pode mudar um pouquinho, a gente justifica, mas você não tem um compromisso de falar assim, não, esse produto vai virar isso. Não, porque pode não acontecer. A ciência é assim. Mas no empreendedorismo, na startup, você tem uma expectativa de que vai dar certo e você trabalha para isso. E aí o CEO ele vai ter que pegar esse dinheiro e
Fala, bom, onde é que eu posso alocar? E tem uma frase que o nosso Marcos Valadares, que tá nos ajudando, um cara muito bacana, a gente vai até trazer ele aqui em algum momento. Ele fala, além de que o papel do CEO é não deixar a empresa morrer, é assim, antes de você gastar o dinheiro, pensa o seguinte, onde que eu posso gastar esse dinheiro que a minha empresa vai valer mais? Não precisa ser gastos grandes, não. Ah, não, eu vou investir X no marketing que a minha empresa vai ganhar. No fundo, é assim, o que que eu posso gastar que vai agregar? Se aquele gasto não vai agregar, talvez você tenha que repensar. É, Então, e no fundo você tem o border, né? O cara que colocou dinheiro em você, tudo bem, ele te dá uma liberdade, mas ele quer saber assim, Otávio, conta pra mim, o que que você fez depois disso, né? Que você avançou no seu projeto para que isso chegue. Então, é um outro nível de pressão também, porque o governo também não fica com essa pressão, não, eu mas falo o que investidor é fica. uma pressão muito diferente. Por É. exemplo, quando a gente pega um dinheiro público, né, depois de 24 ou 36 meses, alguém me manda um e-mail e diz, por favor, mandar um relatório. E aí alguém lê o relatório. Esse alguém a gente nunca vê. Não há uma pressão Não direta. tem troca muitas vezes. Aí às vezes o cara volta e fala, não, mas você tinha que ter feito isso mais também. Aí você vai lá e faz, ou então mostra um resultado que você notoriamente escreveu meio torto enfim. E a prestação de conta é diferente também. Então a prestação de conta no Estado ó, é desaplaudida, velho. Pá, é um sofrimento, É um porque sofrimento. eu falo que eu funciono muito bem, eu opero bem porque eu tenho uma contadora. Porque senão eu tava lascado. Então a gente tem que mostrar cada nota, 3 propostas. E imaginem isso num projeto pequeno, já é um trabalho. Num projeto gigante que tem 250 pessoas e que tem milhões de reais, é um desespero. São caixas e caixas de notas E agora eu fiscais. lembrei de uma outra coisa que é mais difícil com o Estado. A gestão desse dinheiro, porque como você falou, assim como o projeto de pesquisa, várias coisas podem acontecer, muitas vezes essa gestão é mais morosa, né? Então, às vezes você viu que o seu experimento requereu, né, um reagente que não estava previsto, mas é muito importante. Tem que pedir autorização, tem que pedir, tem que prever. Então, assim, e muitas vezes na vida não é assim, a gente simplesmente precisa daquilo para ontem, mas o Estado, É, ele tem essas regras para a gente, obviamente, se o organizar. problema é que isso torna a gente menos competitivo. É. Então, por exemplo, imaginem a gente desenvolvendo, de novo, um copo. Agora eu pensei no stand. Num copo aplaudido. Um copo, porra, top. E aí, um cara nos Estados Unidos está também desenvolvendo o mesmo copo, com um mercado mundial imenso. Então, quem chegar primeiro vai levar o mercado, é uma fatia de mercado gigantesca. Se eu tenho que, às vezes, ficar pedindo, nossa, eu preciso de uma passagem, nossa, eu preciso de não sei o quê, nossa, eu preciso mudar isso aqui. Hoje a minha secretária não está aqui, eu preciso contratar agora sei lá, um jogador de boxe, um lutador de boxe. Então, as coisas não se encaixam, porque às vezes leva muito Na tempo, na rapidez rapidez que é do mundo necessário. real. No mundo real, porque o mundo real da pressão empresarial é muito diferente. Tanto que eu tenho vários colegas que falam assim, né, não quero não, velho, mexer com esse negócio de empresa, é muita pressão, é muita velocidade, é muita coisa, é muito estresse. É, isso eu percebi. Eu tenho percebido isso, que a dinâmica e a ordem do tempo muda drasticamente. Drasticamente, Né? E drasticamente. sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Quando eu estava fazendo o doutorado de sanduíche fora, eu lembro que acabou um reagente, a tripsina, e isso era 11 da manhã. E eu cheguei pro meu supervisor e falei, olha, acabou, eu preciso continuar. Ele fez umas ligações e ele voltou e me pediu desculpa. Falei, desculpa, só vai chegar amanhã. Quase inaceitável para ele. Ele falou, se você tivesse me falado meia hora antes, chegava ainda hoje. Mas só amanhã. Aquele Isso dia, aqui aquela nós tarde temos. perdida de trabalho, né? Primeiro me deu uma bronca. Pô, você não viu que... Que ia acabar? Aí eu falei, tá, tudo bem, tá certíssimo, isso é gestão. Mas depois ele me pediu desculpa, ele falou, poxa, é uma tarde perdida. Olha o nível de competição que a gente está tendo. Por isso que É isso. eu penso que nós ainda temos legislações, muita coisa que nos coloca em desvantagem quando a gente vai para o mercado internacional. Você concorda? Concorda? Hoje eu falo, são poucas as áreas, não vou falar que nenhuma, porque também é injusto, É, sim. mas são poucas as áreas que a gente tem poder de competição em nível internacional. Pela própria dinâmica, pela própria cultura do brasileiro. Então você fala assim hoje para uma equipe grande, você tem que trabalhar de sol a sol. O sol a sol é diferente daqui do Japão. No Japão, os caras trabalham de sol a sol mesmo, aquela coisa cultural mesmo. Nós vamos fazer acontecer. Aqui é mais difícil. Hoje, se a gente pega um feriado, por exemplo, nós temos feriado na quinta-feira.
Pronto. Acabou. É Só feriado. segunda, só segunda. É feriado. Quebrou. E, por exemplo, você chegar para a equipe e falar assim, não, vocês têm que trabalhar no feriado, aí vão falar, nossa, mas é porque o trabalhista, mas às vezes é uma competição que você podia pagar mais pro cara para poder trabalhar numa... Com o dinheiro do Estado você não pode. Você não pode fazer essas bonificações, mas com o dinheiro privado você pode mesmo assim. Às vezes o cara quer, você quer oferecer, mas você não pode, né? É isso. Às vezes você não pode oferecer, ou então às vezes você oferece e o cara não quer. O cara fala, não, velho, prefiro... Não vai querer e tal. Tranquilo, fica de boa. É. Fica feliz. Essas são dinâmicas. Por outro lado, o brasileiro não é o sol a sol, apesar de que, né, a gente tá aqui... Não, tem gente que é, tá? Também não tô generalizando, não. Porque às vezes, eu, por exemplo, sou de sol a sol. Eu é domingo a domingo, entendeu? E eu sou bem brasileiro, eu sou tipo, é o meu país, mas... Mas a gente tem um ponto que é nosso, que é a criatividade. Não, e a capacidade de adaptação, né? Exatamente. Quebra o negócio, pega, bota com cuspe. Ah, nossa, a câmera aqui caiu, cara. Vamos pegar um chiclete, um MacGyver, um pedaço de cenoura e funciona. E isso é muito valorizado no exterior. Ah, com certeza, né? E aí, pensando agora em startup, essa capacidade criativa, ela é fantástica no empreendedorismo. Ela, assim, se talvez ela não é valorizada no mercado tradicional, você tem um gestor, um profissional, um empreendedor criativo que consegue pensar fora da caixinha e buscar soluções. Na verdade, esse é o grande papel do empreendedor. Total. Pensar em todas as possibilidades e achar brecha, né? Achar uma brecha de mercado, achar brecha de tudo quanto é coisa para poder progredir. Porque é isso, o empreendedor ele tem que progredir aqui no Brasil, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de dificuldade, com imposto, sem imposto, com dinheiro, sem dinheiro. O cara tem que continuar. É isso aí. Você quer empreender? Essa é a dinâmica. Sabe o que eu acho legal? Aqui a gente está aqui bem sem muita pretensão, mas eu fiz o seguinte: é que não são duas pessoas que já ganharam esse jogo. A gente tá jogando. Jogando. Tá jogando. Então, assim, eu faço questão de falar que você fazer perguntas que muitas vezes eu não sei. E muito de quem pode estar assistindo a gente pode estar querendo ver o jogo mesmo, né? A pele em jogo, o que está acontecendo. E não muitas vezes aquele empreendedor de palco, aquele cara que lê os livros, sabe as teorias Mas no fundo, quando você vai falar assim, e aí, vem cá, mas você já faliu uma empresa? Você abriu um CNPJ na prática? Você já... Não sabe. Não sabe, cara. Então eu acho assim, que isso que a gente está vivendo, você como um cientista que está viabilizando a sua ciência, empreendedorismo, eu que estou tentando agora aprender o lado da gestão e até abrindo mão um pouquinho da parte científica para abrir espaço e entender, eu acho que é um caminho natural que muitos desses jovens, das pessoas vão ter que passar. E eu acho muito legal, pelo menos, a gente divulgar isso o cotidiano. É porque assim, há uma divulgação meio fake, assim. Eu sempre brinco que... Eu também sinto isso. Fake total. Os caras vendem para vocês na internet, tipo, vocês vão ganhar milhões em um curto prazo. Uma mentira. Vou falar, é muito perrengue, é muito trampo mesmo, cara. Tem dia que a gente não sabe de onde vai tirar a grana, de onde vai fazer, mas que dá pé, dá. Agora, exige dedicação. Exige você querer mais do que tudo. Eu falo para minha filha, né? Eu falo, Helena, é o seguinte, você tem que querer mais do que os outros às vezes, porque se alguém quiser mais que você, vai se esforçar mais e vai conseguir aquilo que você gostaria de ter conseguido. Então, primeiro a gente tem que divulgar o que é certo. Então, a gente sempre vai estar aqui pela verdade. Ciência para a saúde é isso. Não vai certo ou dando errado. Não vai ter enrolation, entendeu? Ou um dia vocês vão ver eu e o Bernardo chegando com um jato, que nós vamos comprar um jato, porque eu não aguento mais andar de avião e fazer check-in. Eu já olhei até o preço, galera, é isso mesmo. Ou não vai dar certo e a gente vai fazer outra coisa. Mas o ponto é, existe a possibilidade? Existe. Eu brinco que a década de 80 e 90 foram dos caras da informática, Bill Gates, o Steve Jobs, então foram os caras que mudaram. Essa nossa pegada agora do século, biotecnologia vai ser biotecnologia. Quem vai tocar e quebrar a bolha da riqueza e construir coisas inovadoras e fazer coisas fantásticas é a galera da biotech. Com inteligência artificial. Com inteligência artificial. Inteligência artificial vai ajudar muito. Ela não faz nada sozinho, tá? É isso. Não sei, daqui a 10 anos a gente fica naquele negócio, meu Deus, o exterminador do futuro, eles vão fazer tudo. Hoje não faz, não. Hoje, se você não tiver um banco de dados muito bom, ela não aprende. Que é igual uma criança. Se você não ensinar as coisas direito para ela, não funciona. Mas, juntando
história do digital biology com a biotechnology, né? A biologia digital com a biotecnologia, isso vai mudar o mundo. Novos fármacos, novos cosméticos, novas moléculas para controle de pragas A na farmacologia agricultura. personalizada, que é o grande sonho, né? Você tomar uma Total. dipirona que funciona para você. Isso. Até porque tem gente que toma remédio e não funciona, porque o genérico não vai funcionar. Não é o genérico, não o medicamento genérico, mas o medicamento desenvolvido para todos, ele tem um fim. Aquelas pessoas que a gente chama de low responders, né? É. Você responde. Eu acho nisso. Na verdade, a startup é em biotech. A gente vai marcar um episódio para falar especificamente da startup, da Pepsi. Mas é que mais do que falar dela, eu acho que a nossa grande necessidade nesse momento era compartilhar os bastidores, né? E a gente ainda tem muito para compartilhar. Acho que a gente não esgota nesse bate-papo hoje, não. Eu queria muito que a gente depois falasse sobre aceleração, como é que funciona uma aceleração, O treino, né? essas coisas, por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito que os alunos não sabem. Ah, como é que eu chego no investidor? Como é que eu chego lá no cara, entendeu? Eu chego do nada, o cara passa na rua e eu, mano, ei, ô, olha pra mim, cara, eu tenho uma ideia boa, o cara nem te para, Tem uma velho. frase muito boa, sabia? Que assim, ó, que eu aprendi agora recentemente, mas ela faz todo sentido. É assim, ó, quem pede dinheiro ganha conselho. E quem pede, né, conselho ganha dinheiro. Dica para quem está começando agora, peça um conselho. Chega para o investidor e quando você olha para aquele investidor como um cifrão, você já quebrou uma relação humana ali possível. Mas quando você chega para esse investidor e, obviamente, você tem uma coisa legal, um produto, uma ideia, um serviço, e você chega para ele e fala assim, na sua visão, o que eu poderia fazer aqui que, sabe, joga ele para dentro do seu contexto, né? Isso já aproxima, isso já mostra que você tem intenção genuína de aprender. Porque é diferente se eu falar assim, ei, me dá aqui 1 milhão. Não, Um milhão. é isso. Ó, o que eu tenho é bom, mas me dá 1 milhão. É chato, não é bom. Agora é diferente. Eu tenho 2 caminhos. Na sua visão de espé, qual que você acha que é um caminho que atende mais a uma expectativa? Sabe, às vezes você não sabe mesmo a resposta, ou às vezes você sabe, mas quer refinar ainda mais. Então, meu conselho, e é o que eu tenho feito agora, eu tenho pedido muito mais conselho do que dinheiro. Muito mais. Porque o que eu estou aprendendo tem valido mais do que o dinheiro nesse momento. Vai chegar um ponto que eu vou precisar do dinheiro. Na verdade, a gente precisa do dinheiro para manter. Mas o conselho de pessoas experientes vale tanto quanto o seu orientador de mestrado, doutorado, orientando sua tese. A bolsa é importante? É importante. Mas imagina você ganhar uma bolsa, mas não ter um orientador ausente. Seu projeto não vai Não para vai pra frente. frente. Você É isso. ganhou dinheiro, não vai escrever a tese. Então eu faço esse paralelo. Não, e a mentalidade desse negócio de pedir é igual. Lembra que empreendedor atrás de investidor não é um cara desesperado por grana, não é um pedinte. Então não é uma via de mão dupla. O investidor ele só vai vir se você tiver algo a oferecer. Então, de um lado, ele vai entrar com a grana, mas do outro, você tem que oferecer algo numa relação que às vezes é equiparada, às vezes não é, mas você tem que oferecer algo que ele vai vislumbrar como algo interessante, do ponto de vista ou lucrativo, ou desenvolvimento social. Ele tem que olhar aquilo e falar assim, cara, vai ser um meu par. Ele não vai ser tipo, é um cara que eu vou dar grana e sem um porquê. Até porque ninguém dá grana sem um porquê. Né? É igual pensar num pai e num filho, cara. O guri chega pra você, sei lá, se minha filha chega e fala assim, pai, me dá aí 3 mil reais. Aí eu falo, pra quê? Se ela não me convencer do pra quê, não tem nada, não tem nem vintão, entendeu? Porque tem que ter um porquê. Ou ela chega, porque é para os meus estudos, eu quero me formar. Ah, calma, beleza, já fez um sentido. A busca pelo investimento tem que fazer um sentido na cabeça de quem vai oferecer a grana. Isso, né? isso. Se não fizer sentido nenhum, não, a pessoa não, fala, tá bom, beleza, você é um cara muito simpático, Bernardo, você é um cara legal, velho. Mas, porra, no meu bolso você não bota a mão. E ainda tem um segundo ponto. Além, obviamente, do retorno que o investidor quer, que é natural, ele quer saber como é que vai acontecer esse retorno, mas tem uma coisa que é uma boa prática de quem está montando um negócio, que é ser brutalmente honesto nas suas limitações. Ah, mas e isso? A gente ainda não descobriu como a gente vai solucionar esse problema. Mas parte desse recurso, inclusive, é destinado para isso. Claro que eu estou sendo de uma maneira simplista, né? E eu não estou no chapéu do investidor.
Mas eu sempre acho que você tentar maquiar, enganar, falar, não, temos todas as respostas, é muito pior do que você falar, não, a gente chegou aqui nesse ponto, a gente ainda não sabe como resolver. Pô, isso é honesto. Mostra que você tá sério quanto ao seu problema. E se você é uma pessoa séria, há uma chance maior, talvez, de Ah, dar certo. isso é uma coisa importante. Primeiro, gente, é o seguinte, é um jogo de verdade, tá? Então, essa coisa do jeitinho brasileiro não encaixa em lugar nenhum do mundo. Nem aqui, nem no Brasil, e nem não deveria existir. Cara, o que é. Então, se não chegou no ponto, vai chegar. Nós vamos. Enfim, deve ser muito claro mesmo. Só para a gente finalizar, Bernie, vamos lá. Uma última pergunta aqui para a gente discutir, né? Aí, tá bom. Eu sou um estudante, eu estou terminando minha pós-graduação, ou mesmo não. E aí eu decido montar a startup. O que que bota comida na minha mesa? O que que bota comida na mesa da minha família? Porque às vezes eu vejo isso, o guri tá lá, e o guri tá numa angústia danada, tá se lascando, aí ele, às vezes ele tem que sustentar o pai, a mãe, os irmãos, e ele fala, vou empreender. Alguns têm medo, porque o cara vai e fala, para melhor arrumar um emprego e garantir 1.500 do que eu arriscar ter 100 mil, mas eu não conseguir. Então, o que vai dar dinheiro para o cara sobreviver? Da onde ele tira esse recurso? Ah, essa é a parte mais difícil de todos, no fundo, né? É quando o cara resolve encarar que há perspectivas dele ganhar dinheiro e o que ele tem hoje? Ele tem um emprego? Ele está desempregado? Ele é um bolsista? Eu acho que o caminho da transição ele deve ser gradativo. Então, por exemplo, hoje um aluno de pós-graduação tradicional, mestrando, doutorando, lá, um pós-doc, com uma bolsa ainda. Ele tem lá um ciclo de um ano. Eu hoje, se eu fosse entrar pensando nessa vida, hoje eu já pensaria num projeto de pós-doc com o fim de um produto biotecnológico, no meu Então, caso. nesse caso, o Estado te pagaria. O É, Estado vai pagar acho uma que a maioria das bolsa. vezes, a maioria do empreendedorismo científico, ele está dentro da universidade e nesse contexto a maioria dos meninos são bolsistas mesmo. Isso eu acho que é Tá. o mais comum, arriscaria dizer com tranquilidade. Bom, existem editais, ainda assim do Estado, associados ao CNPq ou às FAPs, né, as FAPs regionais, que dão uma bolsa para esse aluno, para esse camarada se dedicar ao projeto. Então isso aconteceu comigo. Eu ganhei lá o Start BCB, tinha capital, tinha custeio e tinha uma bolsa Uhum. de um ano. Um ano integral para eu me dedicar somente ao negócio. Então, olha, já é um. Aqui já. Você tem um espaço de É, sobrevida, o que eu governo não falo. vai te dar assim, toma meu filho 5 anos aqui, vamos ver. Não, assim, do mesmo jeito que o pós-doc muitas vezes é de um ano e você tem que tentar renovar. Aham. Então não é assim, esse jogo não é fácil, do mesmo jeito que como viver de pós-doc não é fácil, né? Mas eu buscar essa opinião. Eu acho que no começo o mais usual seria o fomento público e à medida que você já tem condição para fazer uma captação, seja de familiares, seja de um que a gente chama de presídio, um dinheiro menor, né? Que, nas early stages. Eu já botaria nessa conta, talvez, um possível valor destinado a pesquisa e desenvolvimento para você. Mas aí quando a empresa te dá grana, que até então você está Tô vendo. aqui falando só de Primeiro é o investimento, Estado, né? depois o investimento, e cadê? O cara não vai receber nunca, ele nunca vai. Pois é, ela só vai dar grana no final, a depender. Se é serviço, quando o cara fecha contratos de serviço. Isso pode acontecer logo. Às vezes ele tem um Aham. serviço, então fala assim: olha, eu tô até com uma bolsa, eu tô com um investimento, mas veja, eu já consegui fechar contrato de serviço. Maravilha. Às vezes você pode até pensar, talvez eu nem precise desse investimento mais. Se eu já consegui entrar no mercado, às vezes o seu produto teve um fit perfeito e tá entrando. Então, uma coisa. Produto é diferente, porque produto, às vezes você precisa do dinheiro para desenvolver o produto. E Uhum. aí, quando você está pedindo isso para uma empresa, às vezes você está pedindo um upfront, que pode ser o seu salário também. E depois você ainda vai negociar, talvez, os royalties. Mas veja, olha o caminho. Olha o caminho. O serviço é imediato, né? Muitas vezes o serviço o cara paga uma parte antes e depois. Produto, tem que licenciar, a empresa tem que comercializar, ela tem que ter sucesso de venda, uma parte do royalties é para você, já é um caminho mais longo. Então, é uma estratégia que você vai ter que ver qual que é melhor. Por isso que muitos desses alunos, dessas pessoas, ainda têm uma bolsa do governo amparando elas nessa transição.
E eu vejo isso, assim, tá tudo bem, faz parte esse processo de transição. Poucas pessoas acreditam que vão ter eu tô falando de empreendedorismo científico, tá? Não tô falando do Aham. cara que montou uma lanchonete, isso. Tá, não, o Do cara não vai cara que, vender quibe. do cara que O cara vai... achou um serviço, né? E de cara, porque a internet vai te falar o seguinte, faz um curso online e vende milhões. Não vai funcionar assim, gente. Ele pode até ter um curso muito bom e conseguir vender. Parabéns para quem está conseguindo. Esse cara é um empreendedor, né? Mas, no geral, talvez o serviço dê um retorno mais rápido, mas também um produto, se o cara está na linha terapêutica, é o que pode talvez enriquecê-lo, né? Porque dependendo do problema que ele resolveu, né? Não, Isso pode ser toda a diferença. Mas, invariavelmente, não é da noite para o dia, muita resiliência. Do mesmo jeito que o aluno de pós-doc, doutorando, mestrando tem que ter resiliência, porque ele apanha no sentido, né, figurado, sofre pressão e às vezes os dados científicos não saem tão bem quanto ele gostaria, mas é uma decisão. Eu, particularmente, já fico satisfeito se essa nova geração simplesmente abrir o leque, porque hoje, na verdade, eles só estão vendo um caminho. Eu ofereço uma possibilidade, não ofereço, mas olha, amplia. Faça uma transição. Se planeja para pensar talvez em algo. Então, eu acho que É, não é uma resposta redonda, eu sei, não, mas mas não não tem. tem. Eu acho Não que a tem. grande graça do negócio é exatamente essa. A gente não tem uma resposta redonda. Então a gente pode começar com um recurso do governo, depois a gente pode fazer uma transição, arrumar um investidor, e esse investidor vai colocar dinheiro na sua empresa, ele vai cobrar uma parte da sua empresa, porque ele vai esperar ganhar mais na frente, e aí isso pode retropagar. E depois ele pode prestar um serviço, ou ele pode gerar um produto que vai ser vendido para uma empresa maior, e depois vai gerar royalties para ele, um Ou percentual, vender ou startup. vender a startup inteira e uma empresa maior abarcar. Só dá um último exemplo para a gente fechar, que nós já estamos aqui estourando o tempo, um valor máximo que você conhece de um business que foi fechado com uma empresa, uma startup de biotech. Porque o nosso é muito biotech, tá? É Nossa, muito biotech, é biotech. muito Gente, biotech. eu posso estar aqui enganado. A gente estava falando aqui da a BioNTech Pfizer. Foi algo, acho que foi mais de 100 milhões de dólares de upfront. Acho que foi mais. Foi mais, né? Nossa. Foi mais. E agora, recentemente, eu vi um que batia mais de 6 bilhões de upfront. Então, Vou assim, até dar uma olhada, vou fazer minha cara, tipo... Eu imagino entrando 6 bilhões na minha conta. Eu nem sei o que fazer. tem uns casos. Não, eu sei. A biotecnologia movimenta um dinheiro bem brutal, né? Isso é muito no exterior. A nossa aqui ainda, até os investidores e até o mercado ainda tem dificuldade de jogar esse jogo. A gente tá falando de muito dinheiro, mas tem muitos cases aí de upfronts, assim, estrondosos. O da Pfizer BioNTech foi um dos mais Aplaudido esse. emblemáticos. Beleza. E é isso. Pessoal, a gente vai continuar com esses bate-papos. A ideia é que seja Mais frequente, a gente mais abandonou frequente. vocês nos abandonaram. Eu sou muito Exatamente. dramático. Queria dizer pra Pantene, vocês não me patrocinaram. E esse é o último episódio com cabelão. É isso, E a faz Doritos parte. também não patrocinou, a gente sobreviveu vários dias no Pantanal com Doritos e, enfim. Mas, olha, recadinho. Se tem alguém que acha que vale a pena patrocinar a divulgação da ciência, a gente vai ficar muito feliz. Senão, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Um aplaudido para esses. Beleza. Valeu, Valeu, Doc. galera. Obrigadão. Obrigado.